Olá a todos, eu sou o professor James Brian Soares da Silva e hoje a nossa disciplina é de História para as turmas do 5º ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E nesse terceiro bimestre estaremos estudando a temática A Vida na Antiguidade. E na aula de hoje estaremos estudando o capítulo 2, Patrimônio Cultural dos Povos Antigos. Patrimônio cultural dos povos antigos. A arte, a arquitetura, a literatura, a religião e as tradições compõem a expressão cultural de um povo, seu patrimônio cultural. As tradições orais, as danças e a forma de se alimentar fazem parte desse patrimônio como cultura imaterial de uma sociedade. A preservação dos patrimônios culturais ajuda a conservar a história e a memória das diferentes sociedades e a entender as transformações ao longo da história. No Egito, as construções, as esculturas e as tumbas funerárias são expressões da arte e arquiteturas antigas e, portanto, patrimônios culturais materiais. As pinturas encontradas nas tumbas egípcias indicam que também a música e a dança estavam presentes nas casas e nos palácios egípcios, em banquetes e festas. Cultura e alimentação. A alimentação é uma parte importante da cultura de um povo. No Egito, a base alimentar era composta de produtos derivados do trigo, como o pão e a cerveja. Havia também ervilha, lentilhas, verduras e frutas, como tâmara e melão. Entre as populações antigas da Índia, o arroz, a cevada, a lentilha compunham a base cultural alimentar. Ainda na Índia, era comum o uso de especiarias como cravo, canela, cominho e gengibre. Era comum e continua presente na cultura indiana. Existe também a restrição em relação ao consumo de carne, de acordo com algumas religiões. No hinduísmo, a vaca é considerada um animal sagrado e, por isso, os seus seguidores não consomem sua carne. Além disso, na Índia, grande parte da população praticava e pratica a atividade milenar da yoga. Trocas e heranças culturais. O estudo dos patrimônios culturais nos ajuda a entender como os povos se relacionavam entre si e como a cultura pode ter influência sobre a outra. É o caso dos fenícios, por exemplo. Há mais de 3.000 anos, eles estabeleceram relações com vários povos vizinhos por meio do comércio marítimo na região do Mar Mediterrâneo. Apesar de terem um sistema de escrita próprio, sua arte e sua arquitetura apresentam vários aspectos da cultura dos egípcios, povo com o qual realizavam o comércio. Legados culturais da antiguidade. Nós também herdamos e incorporamos muitos aspectos culturais dos povos que viveram na antiguidade. A concepção de democracia presente no Ocidente, por exemplo, tem sua origem na democracia ateniense, baseado na noção de cidadania e que tinha como principal característica permitir a uma pessoa participar das decisões políticas da polis. Já a base do sistema de direitos de muitos países no Ocidente, entre eles o Brasil, vem do complexo de leis romanas que regulamentavam os atos dos cidadãos e estrangeiros na Roma Antiga. Agora vamos estudar o capítulo 3, que trata do cotidiano no mundo antigo. Na antiguidade, as pessoas organizavam seu cotidiano entre as atividades domésticas, religiosas, de trabalho e de lazer. O papel desempenhado por homens e mulheres variava de sociedade para sociedade. A vida doméstica na Mesopotâmia. Além de espaço de convívio e de moradia, as casas na Mesopotâmia eram espaço de culto aos ancestrais. Havia espaços e objetos considerados sagrados.
As mulheres das classes mais ricas recebiam um dote e quase nunca exerciam trabalho fora de casa. As mulheres pobres exerciam trabalhos, como a produção artesanal, com cerâmica e teares. A vida doméstica no Egito. No Egito Antigo, as pessoas viviam em pequenas vilas. As casas eram simples e havia espaço de culto aos deuses. Algumas atividades essenciais à alimentação, como o preparo do pão e da cerveja, eram tarefas executadas por homens e mulheres. A caça era praticada pelos homens e os jogos de tabuleiro eram uma atividade de lazer muito comum. As mulheres, em geral, podiam exercer as mesmas profissões que os homens, apesar de não ocupar funções ligadas ao Estado. Elas não sofriam restrições para aparecer em público e participar das cerimônias religiosas. As egípcias também administravam os bens familiares, podendo vender e comprar propriedades ou controlar o comércio. O dia a dia das crianças na antiguidade. A concepção de infância não foi a mesma ao longo do tempo. Entre os povos da antiguidade, era comum que as crianças trabalhassem com seus pais nos campos ou nas atividades artesanais. Educação e lazer na Mesopotâmia e no Egito. Na Mesopotâmia, entretanto, alguns jovens sumérios frequentavam a Eduba, uma espécie de escola onde aprendiam o ofício da escrita. A formação demorava anos e, por isso, começava muito cedo. Os alunos tinham aula de astronomia, matemática e literatura. A disciplina era muito rígida e as jornadas diárias eram longas. No Egito, as crianças também ingressavam cedo no mundo do trabalho. Elas podiam aprender o ofício de seus pais ou tornar-se escribas. Para se divertir, as crianças egípcias brincavam com bolas de couro, carrinhos, peões, bonecos e outros tipos de brinquedo. E as escavações arqueológicas foram encontradas vestígios de jogos feitos de madeira utilizados pelas crianças no Egito. Finalizamos aqui a nossa aula, até a próxima e tchau, tchau.